Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida. Estamos começando mais um Orando a Palavra, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todos os dias aqui no Orando a Palavra, nós estamos buscando o Senhor, buscando as santas escrituras, a santa doutrina do Espírito. Não buscamos aqui sabedoria de homens, mas pelo contrário, buscamos a sabedoria que vem do céu. Aleluia! Todos os dias o Senhor tem nos ensinado quais são os segredos para viver uma vida abundante, uma vida centrada no Evangelho, no centro da vontade dEle. Aleluia! E eu louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui todos os dias, acreditando no meu ministério, ouvindo a palavra, compartilhando os vídeos, curtindo, comentando. Eu louvo a Deus pela sua vida todos os dias. E todos os dias eu tenho orado por você. Se você tem algum pedido de oração, coloque aqui nos comentários. Eu estarei sempre orando por vocês. Amém? Vamos começar a nossa palavra de hoje. A mensagem encontra em Atos capítulo 9, a partir do verso 36. Essa mensagem fala sobre a ressurreição de Dorcas. Quando eu olho aqui o capítulo 9, eu vejo o quanto a igreja estava crescendo naquela época. Os discípulos se espalharam, estavam propagando o evangelho, cada um sendo usado de uma forma. O texto fala aqui de Pedro. Pedro estava pregando o evangelho, sendo usado em milagres, em prodígios e maravilhas, porque o Senhor fala na palavra que se nós cremos nele, nós faremos obras maiores do que ele fez. Aleluia! Um pouco antes, Pedro é usado na vida de Enéas, um paralítico que estava já 8 anos de cama, e o texto fala que Pedro é usado e cura, ministra a cura através de Enéas. Ele fala: Jesus te cura. Mais na frente, aqui em Jope, havia uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas suas boas obras, seu testemunho, por conta das esmolas que ela fazia, da caridade que ela realizava. Porém, aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puserem no cenáculo, prepararem o corpo dela para o sepultamento, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram 2 homens que pedissem que Pedro não demorasse e viesse ter com eles. Pedro atendeu esse pedido e foi com eles. Tendo chegado, conduziram Pedro ao cenáculo, e lá estavam todas as viúvas chorando e apresentando todas as túnicas que Dorcas havia feito, seus vestidos, porque esse era o legado dela. Dorcas era eu acredito aqui pelo texto, uma costureira da época. Fazia túnicas, fazia vestidos, e ela também ajudava muitas pessoas. E as viúvas estavam ali chorando, lamentando por sua morte. Aleluia! Pedro então entra lá no cenáculo e, fazendo sair a todos, ele se põe de joelho, ele ora, ele vai até o corpo e diz: Tábita, ele chama ela pelo nome, levanta-te. Ela então abre os olhos, vendo a Pedro, ela se senta, e dando-lhe a mão, ele levanta ela, chama todos, especialmente as viúvas, e apresenta: olha, agora ela está viva. E isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluia! Pedro, usado pelo Senhor, é enviado até lá. Dorcas havia morrido. E ela era uma mulher tão amada, tão querida, por conta do seu testemunho de vida. Porque era uma pessoa que fazia a diferença na vida de outras pessoas. Porque era uma pessoa que fazia a diferença na vida de outras pessoas que a acompanhavam. Essa passagem, ela me chama a atenção várias coisas. Eu fico maravilhada porque a palavra de Deus, ela nos ensina muitas coisas em um único texto. Me chama a atenção o crescimento da igreja, as obras que os discípulos estavam realizando,
Os discípulos estavam fazendo novos discípulos, tanto que no início aqui o texto fala que Tábita, sim, Dorcas, era uma discípula também. O evangelho havia se propagado. Cada um havia recebido o seu chamado, o seu direcionamento e estava realizando a obra do Senhor de acordo com como foi chamado. Pedro batizava, pregava o evangelho, expulsava demônios, ministrava curas e ressuscitava mortos. Tábita, porém, já estava ali na caridade, construindo ali, fazendo túnicas, vestidos para ajudar os outros. Havia uma obra grande para se fazer e cada um estava ali realizando conforme o Senhor havia chamado. Mas a discípula Dorcas adoeceu, morreu. Ei! Mas a morte de Dorcas não era para tristeza, para choro, para lamentação e muito menos para o fim. Aquilo ali havia sido programado pelo Senhor para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ei, o que me chama a atenção é que Dorcas era alguém aqui especial para Deus. Eu não podia morrer não, gente. Não naquele momento. Dorcas ainda tinha uma obra para realizar na terra. Tanto que Pedro nem mede esforços. Quando ele fica sabendo, ele vai ao encontro, ora. Eu acredito que no momento da oração, Pedro apresenta: Senhor, eu nada posso fazer. Estou conjecturando aqui um pouco com você. Senhor, eu nada posso fazer. Senhor, mas o Senhor pode todas as coisas. Pai, é Dorcas, tua serva, temente ao Senhor, tua discípula, tem realizado uma obra notável aqui na terra. Senhor, dê mais um tempo para tua serva aqui na terra, ainda tem muita obra para ela fazer. O Senhor vai lá, vai Pedro, vai que eu vou te usar. Aleluia, glória, glória, glória. Quando nós servimos ao Senhor, nós tememos ao Senhor e guardamos os seus mandamentos, e nós cuidamos da obra do Senhor, o Senhor cuida de nós. O Senhor envia profetas para falar com você, profetas verdadeiros, tá? Não charlatões que temos visto por aí. O Senhor envia pessoas para orar por você. Ele envia pessoas para te ajudar, para te amparar, para te prover, porque quando você cuida daquilo que é de Deus, Deus cuida daquilo que é seu. Aleluia! E uma outra coisa que me chama a atenção nessa palavra é o legado de Dorcas. Quando você faz a diferença na terra, você deixa o seu legado. As viúvas estavam ali chorando e mostrando: olha aqui, isso aqui lembra ela, olha o que ela fez, olha o que ela fazia. Dorcas era muito amada. Qual é o legado que eu e você temos deixado na terra? Qual é o legado que eu e você temos deixado na vida de outras pessoas? Dorcas era uma discípula, temente ao Senhor, caridosa, ajudava uns aos outros. Qual é o meu legado? Qual é o seu? Será se verdadeiramente temos deixado um legado grandioso para glorificar o nome do Senhor aqui na terra? Reflita nisso. Qual é o legado que você tem deixado no seu trabalho? O que as pessoas vão se lembrar de você quando você não estiver mais lá? Qual é o legado que você tem deixado na sua igreja? Como as pessoas vão se lembrar de você quando você não estiver mais lá? Qual é o legado que você tem deixado dentro da sua casa, da sua família, no seu casamento, como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho? Qual é o legado? O Senhor está falando aos nossos corações hoje. Ei, Dorcas foi uma mulher muito amada porque ela fez a diferença. E o Senhor fez um milagre na vida dela. O Senhor deu mais uma chance de Dorcas realizar ainda mais obras na terra. Muitas vezes nós queremos que o Senhor faça tantas coisas por nós, que Ele abra portas, que Ele nos prospere, que Ele mude a nossa vida,
mas nós não temos feito nenhuma diferença na terra. Não temos deixado nenhum legado, não temos cuidado de nada que vem do Senhor. Dorcas cuidava da obra do Senhor. Por isso o Senhor deu uma nova chance e a trouxe de volta à vida. Ei, tem uma obra grande para ser realizada nessa terra. Tem muitas vidas precisando ouvir a palavra de Deus, precisando de um abraço, precisando de um apoio. Tem muitas pessoas passando necessidade. E não é só na rua não, gente. Tem muita gente desempregada, tem muita gente que perdeu tudo. Tem muita gente que dentro de casa não tem como alimentar os seus filhos. E muitas vezes nós tampamos os nossos olhos e os nossos ouvidos, porque estamos preocupados apenas com a nossa própria vida, apenas com o nosso conforto, com os nossos problemas, enquanto muitas vidas estão perecendo. Sabe por que a igreja crescia naquela época? Porque era a igreja por todos e todos pela igreja. Não é o que nós vemos hoje, cada um por si. Aqui nessa época as pessoas dividiam e repartiam os seus bens. Elas ajudavam umas às outras. O texto fala aqui, ó, um pouco antes. Aqui, ó, em Atos 9, verso 31, a igreja crescia na verdade e tinha paz em toda a Judéia. Aleluia. E todos eram edificados no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Ela crescia em número, o texto diz aqui, mas eu creio também que ela crescia em qualidade. Aleluia. Porque todos estavam unidos na mesma visão, no mesmo propósito. Pedro fazia a obra de um lado, os discípulos do outro. Tábita estava fazendo a obra aqui em Jope, na caridade, ajudando uns aos outros. Você consegue ver que cada um estava realizando o seu chamado? Porque a igreja estava unida em um só propósito, que era o reino de Deus, que era testemunhar o testemunho de Jesus, propagar o evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos, ajudar as viúvas, os pobres. Qual é o legado que temos deixado hoje? Será se verdadeiramente temos feito uma obra genuína nessa terra? Ou temos feito apenas para agradar a homens e ganhar um lugar especial dentro da igreja? Não. Reflita, meus irmãos, reflita nisso. Deus te chamou para uma obra grande. Assim como Deus chamou Pedro, Tábita, Deus chamou você para fazer a diferença, para resgatar os perdidos. Bruna, mas eu não sei pregar. Ei, fala do amor de Jesus. Às vezes tem pessoas no seu trabalho que estão sendo escravizadas pela depressão, pela ansiedade, pelo desespero, pelo estresse, pela aflição. Às vezes tem pessoas perto de você que seus filhos estão perdidos nas drogas, filhos doentes, pessoas com parentes queridos nos hospitais, desenganados. E você está aí, conhece a palavra, conhece Deus, mas não abre a boca, não fala de Jesus. Ei, quer que Deus mude a sua vida? Que Deus mude a sua história e faça coisas grandiosas por você? Faça coisas grandiosas por Ele. Eu escutei essa frase esses dias do homem de Deus e eu guardei no meu coração. Sabe quando você vai ter o tudo de Deus na sua vida? Quando Deus tiver o tudo de você, o seu tudo. Nós queremos muitas vezes o tudo de Deus em todas as áreas, mas nós não queremos dar o nosso tudo para Ele. Ei, Deus te chamou. Cumpra o chamado que Deus te chamou. Dê o seu melhor a Deus, se entregue, deixe o Senhor te usar, seja um instrumento nas mãos de Deus aonde você for, para ajudar os perdidos, os pobres, para levar a palavra, o evangelho, para dar um abraço àquele que está vivendo na dor. Vamos fazer a igreja de Cristo crescer nessa terra. Vamos nos dedicar à verdadeira igreja de Cristo, assim como era na época. Vamos ajudar uns aos outros, vamos formar mais discípulos, vamos amar o nosso irmão. Vamos fazer a diferença, para que quando Jesus voltar, Ele venha resgatar uma igreja fortalecida em quantidade e em qualidade. Em nome de Jesus. Deus escolheu você. Deus chamou você para a boa obra. Você só precisa dar lugar
e permitir que o Senhor te use. Reflita nessa mensagem de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou ficando por aqui. Curte, compartilha, coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração e fale também se essa mensagem falou com você. Se Deus permitir, amanhã eu estarei de volta, Orando a Palavra de todos os dias. Deus te abençoe e fique na paz.